foi para pedirmos a graça de sermos mais amorizados. A graça e o esforço. Porque a amorização é 10% de graça e 90% é de transpiração. Até rimou, né? A amorização é 10% de graça. A amorização, ó, teclado amoroso, é 10% de graça. É o talento natural que você recebeu. O resto é transpiração, é esforço, é dedicação. Então, o Espírito Santo que nos foi dado sem medida, ele nos amoriza mais ou menos como aquilo que aconteceu em Caná. Presta atenção. Faltou vinho ou faltou água? Faltou? Vinho. Bom, água não precisava mais, porque todos já tinham lavado os pés. Aquelas talhas, as 6 talhas, eram feitas para colocar água para quem chegava de sandália, naturalmente, vindo numa estrada de terra. Quando chegava ali, lavava o pé, os servos lavavam o pé da turma, e a turma entrava para dentro da casa com o pé limpo. Então não estava faltando água. Jesus, seguindo a orientação do conselho de sua mãe, pediu que eles enchessem as talhas de água. Uma ordem absurda. Eles poderiam ter dado para Jesus um copo de água. Bom, já que o nosso convidado está com sede, dê para ele um copo d'água. Não precisa encher as 6 talhas, né, que vai cada uma 100 litros, é pesado para caramba. Não tinha água encanada. Tinha que buscar água longe, 100 metros mais ou menos sempre. Tinha que tirar água de poço. Quem daqui nasceu no interior lembra do poço. Tinha que tirar água ali, é pesado. Então eles tiveram 90% de esforço. E apenas um toque da graça transformou aqueles 600 litros de água em 600 litros de vinho. Então, entre a graça de Deus, que é os 10% que fazem a diferença, e o esforço humano, que são os 90%, existe uma relação de proporção quantitativa. Quanto mais esforço, mais graça. Quanto mais água eu trago, mais vinho vou ter. Então, quanto você mais ensaia, provavelmente mais unção e potencial. Só que, sem o toque dos 10%, sem o toque de Jesus, fica tudo aguado. Do que depender de mim, esta é uma palestra aguada. Do que depender de mim, este é um livro aguado, fruto de um esforço muito grande para escrever a ideia certa, do jeito certo, para a pessoa certa. De novo CD. O meu CD de 10 reais. Feito lá no Nordeste. Depois eu vou cantar para vocês. Sou feliz por ser católico. Do que depender de mim é um CD aguado. Porém, quando a eficiência do esforço humano recebe o toque da graça de Deus, qualitativamente tudo muda. Então há uma desproporção qualitativa. Por isso que Jesus diz assim, no final do show, no final de ministrar a música, digam, somos servos inúteis. Sente e diga, somos servos inúteis. Somos servos inúteis. Por quê? Porque esse é um livro água. No que depende de mim, eu só tenho água. Mas Jesus utiliza da água que eu tenho para transformar em vinho. E esse toque de graça que Maria recebeu na encarnação, esse toque de graça que você veio pedir aqui hoje, é dado pelo Espírito Santo, que nos foi dado sem medida. Então, o Espírito Santo é dinâmico, ele vai sendo derramado sem medida, e vai gerando em nós um dínamo de eficiência e de eficácia. Você é um trabalhador, um agente pastoral, um coordenador de grupo de oração, um ministro de qualquer coisa, um escritor, um padre, um professor, você tem que ter uma dinâmica carismática. Ou seja, a água tem que passar por dentro de você como água numa turbina.
que vai gerando luz e eficiência, porém também eficácia. Qual a diferença entre eficiência e eficácia? É edificador que diz o que tem que ser dito. É eficaz o pregador que toca os corações, porque não é ele que toca o coração, é Deus. Eu acredito no dom de línguas de Atos dos Apóstolos, não na boca de Pedro, mas no ouvido de quem não. Cada um os ouvia segundo a sua própria língua, não é isso que diz? Pedro pregava, sei lá, em aramaico, e os árabes, os judeus, gregos, da Panfilha, sei lá de onde, cada um ouvia na sua língua. Então eu estou aqui fazendo uma pregação sobre o segredo, o amor como segredo do sucesso na liderança, e você está ouvindo talvez aquilo que eu não esteja dizendo. Assustador, não? É assustador saber que Deus faz um sermão no seu ouvido, sussurra no seu ouvido, e que talvez não te deixe ouvir a besteira que talvez eu diga, ou aquilo que te é inútil. Então, se Deus age no seu ouvido, Ele está também te dando a unção da escuta. Por isso o pregador reza pela unção da escuta e não apenas pela unção da pregação.